santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia, e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Vamos orar? Santo Deus, conduz a gente agora a entendermos a tua palavra, aplicar ela aos nossos corações. Coloca os teus anjos aqui à nossa volta. Não permita, Pai, que Satanás tenha qualquer ação em distrair a gente da tua palavra, daquilo que o teu Espírito Santo quer para nós. E derrama com poder, ó Pai, sobre a vida de cada um aqui, de cada família, o teu Espírito Santo, a tua presença em nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Poder sentar-nos. Jesus ensina então os discípulos a orarem, e ele ensina desse jeito, né, que a gente leu aqui. Não é que ele queria que a gente recitasse orações de cor. Se fosse isso, a gente teria nos próximos livros. O livro de Atos, por exemplo, estaria várias vezes falando, agora eles oraram o Pai Nosso. E nós não temos sequer uma única vez no Novo Testamento depois dizendo que os discípulos oraram de novo o Pai Nosso. Então não são as palavras do jeito que elas estão aqui, mas o formato, o que elas significam, o jeito de orar. Então a primeira coisa que Jesus fala é que o Pai é nosso. O Pai não é meu, o Pai é nosso. Quer dizer, ele não incentiva de forma alguma individualismos, ele não incentiva lobo solitário, ele não incentiva o que a gente chamou de desigrejados. Ele fala que nós somos um grupo de pessoas que tem um Pai que é nosso, não é meu. Eu não vou sozinho para algum canto e chamo Deus de Pai. Eu chego junto com o povo de Deus e chamo de Deus de nosso Pai. É um Pai que é nosso. A forma que os discípulos entenderam isso é que eles tinham que se juntar como igreja. Eles tinham que se juntar como um grupo de pessoas numa localidade. A gente vai participar da ceia hoje, a gente vai praticar a ceia do Senhor. E uma das coisas claras que tem na ceia do Senhor é que ela era feita no ajuntamento da igreja. 1 Coríntios capítulo 11, quando vocês forem fazer a ceia, Paulo fala, então esperem que todos cheguem. Esperar que todos são esses. No livro de 1 Coríntios fica claro, todos esses são aqueles que eram irmãos daquela igreja local em Coríntios. Então, quando nós oramos o Pai Nosso, quando nós oramos a Deus, a gente tem que ter a consciência que Deus não incentiva, Ele não aceita filhos que não entendem que fazem parte de uma família. Se eles acham que são filhos e sozinhos, talvez eles ainda não chegaram até a família. E as portas estão abertas para esses que ainda não são filhos. Mas os filhos precisam entender que o Pai é nosso. Mas vê só, essa é a primeira característica. A segunda é o Pai é nosso, mas Ele está no céu. Existe uma concepção errada de intimidade com Deus hoje, que transforma Deus num namorado. Músicas hoje que nós cantamos, parece que nós usamos o mesmo tipo de letra e de melodia, o mesmo tipo de abordagem das músicas românticas. Então, se eu cantar para Flá, faz sentido. Se eu cantar para Deus, pode não fazer sentido. Uma coisa é a minha esposa, uma coisa é a namorada, o namorado cantando uma música um para o outro. Outra coisa é o nosso Deus. Os teólogos falam que Ele é o completamente outro. Ele é diferente da gente. Ele não é igual a gente. Ele também não é igual aos anjos. Veja, é uma outra concepção errada que a gente tem. A gente acha que existe o mundo espiritual, onde estão Deus, os anjos e os demônios, e aí o mundo aqui, natural. Essa não é a visão bíblica. Essa pode ser a visão de muitas religiões. Não é a visão bíblica. A visão bíblica é que existe Deus absolutamente separado de tudo. E todo o resto para baixo que foi criado. Inclusive anjos e demônios. Eles são seres criados. Para conhecermos a Deus, a gente precisa de Cristo Jesus. A gente vê a glória de Deus na face de Cristo. Como Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 4. Até os anjos precisam de Cristo Jesus para conhecer a Deus. Então, Ele é nosso Pai, mas Ele não é um igual a gente. Ele é santo. Ele merece não só o nosso amor, mas o nosso respeito, o temor. Veja, o povo de Deus, quando chegou perto do monte, onde desceu a lei, né, onde foi entregue a lei,
todos eles tiveram medo de chegar até a presença de Deus. Eu imagino que é o mesmo medo que as pessoas na igreja de Atos, né, a primeira igreja lá de Atos, teve medo quando viu Ananias e Safira morrendo na porta da igreja. Por que eles morreram? Morreram porque mentiram para o Espírito Santo de Deus. Esse temor nós temos que voltar a ter diante de Deus. Enquanto nós não tivermos temor, dificilmente vai cair um avivamento sobre nós. Pai que é nosso, Ele é completamente outro. Aí Ele fala, santificado seja o teu nome. Que o seu nome seja diferenciado. Que o seu nome seja identificado no meio das pessoas de uma forma absolutamente diferente. E como é que isso é feito? Através das nossas vidas. Quer dizer, a oração não é só teoria. A oração é a prática que eles colocam em palavras. Que o seu nome seja falado bem quando as pessoas verem a minha vida. Que seja tornada realidade na minha vida o Evangelho, a ponto das pessoas falarem, esse Deus é diferente. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Quarta coisa. Venha o teu reino. Por quê? É o teu reino, não é o meu reino. Venha a sua vontade, não a minha. Venha os teus planos, não os meus. E que eles sejam feitos aqui como eles são feitos lá no céu. Como eles são feitos na sua realidade, no jeito que o Senhor gosta, não do jeito que eu gosto. A gente cantou e canta ainda muitas músicas que falam que Deus vai restaurar os nossos sonhos, os nossos planos, que Deus vai endireitar o nosso caminho, vai devolver para nós a nossa herança. Parte disso é verdade. Se a gente estiver olhando lá para trás, lá para Adão e Eva, antes deles caírem, Deus vai nos voltar, aqueles que recebem a Cristo, para o propósito original que Ele tem para nós. Mas a sua herança não é o que você tem pensado. A minha herança é o inferno. Todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Isso é o que está escrito em Romanos capítulo 3, versículo 23. Quais que são os sonhos que nós temos diante dessa realidade? Nenhum. Ao contrário, esses sonhos vão levar a gente cada vez mais para a desgraça. E ele está falando que seja feito então, não os meus sonhos, mas os teus. Que seja restaurado não os meus caminhos, mas os teus. Que seja feito não a minha vontade, mas a tua vontade. Isso muda tudo de figura. E ele continua, seja feita a tua vontade aqui como é feita lá, e dá-nos o nosso pão, o pão de cada dia. Ele está falando de dois, como é que é o plural de pão? Pães? Né? Eu já ia falar outra coisa aqui, né? Pães. Ele está falando de dois pães. Primeiro, o pão espiritual. Dá hoje o que nós precisamos do pão do céu, que é Jesus. E ele também está falando, dá hoje para nós aquilo que nós precisamos para o nosso corpo. Nas duas formas, ele está dizendo para nós, nós estamos autorizados a orar somente por aquilo que nós precisamos. Deus não nos ensina a orar pelo aquilo que nós não precisamos. Eu falei para a Bárbara e para a Bia um dia desse, e isso aí elas ficaram olhando para a minha cara e eu pesquei que o problema, né, do olhar delas assim só isso, né? É que nesse caso então eu não posso orar por férias, né? Eu não posso orar para ir para casa das minhas priminhas brincar, não posso orar pelos brinquedos, não. A gente pode orar por essas coisas. Essas coisas nós precisamos. Nós precisamos de lazer, de descanso. A gente precisa de alegria, de conforto. A gente precisa dessas coisas. Mas que a nossa oração seja, Senhor, avalie aquilo que nós precisamos e nos dê isso que nós precisamos. O problema é que nós oramos por outras coisas. Em outro local, o apóstolo diz que o dinheiro, olha, melhor dizendo, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eu diria que não é só o amor ao dinheiro, o amor a coisas é a raiz de todos os males. Quando nós nos apegamos a coisas e nós colocamos isso diante de Deus com uma ambição egoísta, como o Tiago fala, isso corrói a gente por dentro. O Senhor nos dê aquilo que nós precisamos. Ele continua e fala, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Em outro local, mais um pouquinho para baixo, ele fala que se a gente não perdoar, ele não vai nos perdoar. E todo o contexto do Sermão do Monte é como se ele estivesse mostrando uma fotografia do crente. Olha como é a pessoa que entregou a vida dela a Cristo Jesus. Aí essa parte estaria dizendo, uma pessoa que perdoa o outro é porque ela já entendeu que foi perdoada. Logo,
Uma pessoa que não perdoa o outro ainda não entendeu o que ela foi perdoada. A gente também pode construir de outra forma. Uma pessoa que perdoa o outro é porque ela entendeu do que ela foi perdoada. E a pessoa que não perdoa o outro é porque ainda não entendeu do que ela foi perdoada. Nós somos perdoados de termos cuspido na cruz de Cristo. Nós somos perdoados por termos rejeitado a presença de Deus em nossas vidas. Nós somos perdoados porque a nossa maior justiça são trapos de imundícia. Não tem valor nenhum. Nós somos perdoados de um pecado muito maior do que qualquer pessoa pode fazer contra as nossas vidas. Quando a gente entende isso, fica mais fácil perdoar o outro. Então perdoa as nossas dívidas, porque está claro para nós, agora que fomos perdoados. Então a gente também quer perdoar o próximo que está na nossa frente. E ele termina, ou chega na última frase praticamente, dizendo: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não nos deixe cair nesses processos mentais que levam a gente a acreditar que o mal é bom. Não deixa a gente cair nesses processos mentais que levam a gente a acreditar que o mal não é tão mal assim, que as consequências não são tão ruins assim. Nos livra desse processo mental que diminui a gente e diminui o outro na nossa percepção. Nos livra da tentação e nos livra do mal. Ele não está falando só do mal em termos de alguma força impessoal. Ele também está falando do maligno. Nos livra do maligno. Que ele não destrua as nossas vidas, que ele não tem poder para entrar nas nossas mentes, nos nossos relacionamentos, que ele não invada a nossa realidade e produza mal na nossa vida. Ele nos livra do mal. Veja que o formato dessa oração, ela começa e termina mais ou menos da mesma forma. Ele termina assim: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, se o poder, o reino e a glória é dele, então não é meu. Mas se é dele e ele compartilha comigo, então há a esperança de eu chamar ele de pai. Eu posso chamar ele de pai, eu posso clamar pelo pão, eu posso ter a certeza do perdão, eu posso ter a convicção da proteção, e tudo isso tem que estar dentro da minha oração. Então hoje a gente vai praticar de novo a ceia do Senhor. A ceia do Senhor Jesus é um outro exemplo daquilo que Jesus está ensinando no Sermão do Monte. Que nós não somos igreja sozinhos. Nem faria sentido, porque a igreja é chamada de corpo. Então a gente não pode abrir mão de uma parte do corpo como se ela não fosse importante. Vou cortar um braço porque para mim eu não uso mais ele mesmo. Algumas pessoas realmente não usam muito o corpo que tem, né? Ficam mais na frente da televisão e tal, mas mesmo essas pessoas, para chegarem ali, precisam das pernas. Mesmo essas pessoas precisam dos olhos para alguma coisa, enfim, elas precisam de usar o corpo. Muitas vezes nós não entendemos essa metáfora que Paulo usa para falar da igreja. Mesmo quando nós não achamos que nós precisamos uns dos outros, a palavra de Deus está dizendo para nós que nós precisamos. E quando aqueles membros do corpo que nós nem prestamos atenção, o dedinho do pé, que nós achamos que nós não precisamos dele, é só a gente chegar na quina da mesinha de centro e dar um chute sem querer, que a gente lembra que ele está ali. E que a gente precisa dele para o equilíbrio, a gente precisa dele para ser completo, a gente precisa de um do outro para ser completo. O Sermão do Monte, todo ele, é uma demonstração do caráter do reino de Deus. E a oração do Pai Nosso é uma demonstração de que tipo de experiência que a gente tem que ter. Prédio nenhum substitui isso. Então esse prédio não está sendo construído porque com ele nós vamos ser igreja. E nem ele vai ser igreja. Esse prédio vai estar sendo construído porque nas contas, bem pragmaticamente, faz mais sentido construir esse prédio do que alugar aquela casa ali, do lado da gente. Então a gente resolveu construir um prédio. Esse prédio também está sendo construído porque tem coisas que nós precisamos fazer debaixo de teto, especialmente quando vier as águas, quando vier a chuva novamente. E a gente precisa de dar aula para crianças, a gente precisa de cuidar de pessoas. Agora, se a gente diminuir a nossa visão de igreja e do reino para prédio, aí nós perdemos aqui o que é mais importante. A igreja somos nós. A igreja são pessoas. A igreja são pessoas empoderadas pelo Espírito, cheias da presença de Deus. Isso que é a igreja. Isso que é a igreja. Isso que é a igreja. Isso que é a igreja.